Ontem o Palmeiras tirou o pé. Ontem o Palmeiras respeitou o Atlético. Porque se o Palmeiras se solta em campo, faria 2, faria 3... E o Atlético se acostumou a perder. Ainda falando de Galo 0, Palmeiras 1, o jogo pela arbitragem não apresentou nenhuma polêmica. O único lance que chamou atenção em termos de rivalidade, e até porque foi produzido um lance similar pelo Luciano na Neoquímica Arena há poucos dias, na Copa do Brasil, só que aqui é Conmebol, é Libertadores, é outra história. E é outra arbitragem também, né? Ruim as duas. Mas é bom esclarecer isso. Aqui ele deu um chute na bandeira, no mastro, né, da bandeira de escanteio, que também leva o símbolo do Atlético Mineiro. Isso não foi tão comentado, não foi tão... não levou amarelo, nada aconteceu. Everton, você acha que a torcida do Galo ficou chateada ou tá tão desbaratinada que nem percebeu? Não, eu acho que a torcida tá chateada com a falta de futebol mesmo. Tem nem força para... Isso aí, cara, eu acho uma polêmica, sinceramente, Renata, desnecessária. Eu não vejo problema nisso. Nem o que o Luciano fez, nem o que o Veiga... Eu não vejo problema nisso. Porque tem a bandeira ali, o estádio não é do Atlético, tem nada a ver. Mas fez no estádio que é do Corinthians. Independentemente disso. É que assim, ele faz isso, ele já fez isso outras vezes. Mas o torcedor não pensa assim. Em vários jogos. O torcedor não pensa. Então, eu acho desnecessária a polêmica em cima do fato. Sério não mesmo. existe na regra, no texto da regra, que chutar a bandeirinha de escanteio dá amarelo. O que dá amarelo é você incitar, provocar a torcida adversária. No caso do Luciano, era uma arena em que é diferente, você tem a proximidade. Torcida única do Corinthians. Torcida única, ele encara o torcedor e provoca uma confusão generalizada. Mas ele ia encarar Por isso ele tomou um amarelo. Mas quem o Luciano ia encarar? Até porque não tinha lugar, né? Só na súmula, o Wilton Pereira Sampaio coloca assim: motiva a comemoração de um gol, por comemorar o gol da sua equipe de forma provocativa, chutando a bandeira de canto. Tá, mas aí tá dentro da provocativa. Mas você acha que ele não provocou o Luciano? Não, foi uma provocação, mas uma provocação pra mim. Ele chuta a bandeira e comemora ali. Ele não tinha a torcida do São Paulo pra comemorar. É a mesma coisa pra mim. Mas olha só pra mudar a distância aqui. Ele não tá cara a cara. É isso, o estádio é diferente. Então, o estádio, lá no jogo do Corinthians, ele comemorou e ele saiu na cara dos torcedores. E os jogadores se revoltaram. Ele tava frente a frente com o torcedor. Não, mas pra fazer uma média também com o torcedor que tava lá, aliás, era totalmente repleto. E ali estava a torcida do Palmeiras, não era a torcida única. Na frente dessa bandeirinha tinha a torcida do Palmeiras. O Veiga foi comemorar lá. De ter sido na Arena ou no Mineirão, eu acho essa polêmica desnecessária. Eu não vejo problema nenhum. Eu só acho que são coisas diferentes. Deixa eu pedir a opinião do Ronaldo. Peraí, Ronaldão, qual é a sua opinião sobre esse lance? Até porque foi muito similar ao do Luciano. O debate começou com choro e vai terminar com mimimi. É amarelo, tá fora, menino. Nossa, o Ronaldo fala de amarelo provocação, é uma vergonha. Não, o do Luciano, eu achei que o Luciano, até pelo histórico, né, de ter jogado no Corinthians, pra mim ele provoca o torcedor corintiano, e pra mim a do Veiga não tem nenhum tipo de provocação. Tem comemoração mesmo, eu acho que o árbitro pura. Tem que ter essa sensibilidade na hora do do jogo. São coisas diferentes, eu concordo. Engraçado, a ação é a mesma, mas o efeito é outro. Então, e você porque tem que a gente não vê ninguém, assim, do Galo reclamando disso. Eu acho que o torcedor atleticano tá tão triste com o momento, tá tão incrédulo que o time não reage com o Felipão, que ele nem olha esse tipo de coisa. Se o Luciano faz o que ele fez, voadora na bandeirinha e tudo mais, e volta pro campo, comemora com os jogadores, não teria dado nada, eu acho. É isso. Eu não acho. Eu acho que ele teria tomado uma... Gerou uma confusão. Eu acho que ia ser polêmica normal. de todos os jeitos. Chico, pra você tá definido já esse 1-0. É um placar curto, mas a questão anímica. Definido não tá. Eu ontem acho que fui o único aqui que apostei na vitória do Galo, mas eu reconheço que foi muito mais por uma questão sobrenatural do que técnica. Nada indicava. E pela parceria com o Everton. Não, não é só isso. É por acreditar no Filipão. Porque o Filipão gosta de jogo mata-mata, por entender que ele pudesse remobilizar os caras num jogo diferente, não aconteceu. Dentro de campo, um time desanimado, espaçado, dando espaço pro Palmeiras, o Palmeiras muito estratégico, com a volta dos seus jogadores brilhando. O Palmeiras assim, tirou o pé, Chico. Eu sei, então Palmeiras... a tendência, Renata, assim, o Galo não indica uma reação. Então, imagina, o jogo de volta é semana que vem. E o Palmeiras, Sgarbi, parece que retomou aquela atitude, aquela postura típica desde o início dos treinamentos e da história Abel Ferreira no time. E no momento perfeito, né, Rê? A gente falava de um Palmeiras que vinha em alguns jogos sem vencer, o que não acontece com o Abel Ferreira, consegue 2 vitórias, e agora contra o Galo no Mineirão, que nunca tinha vencido o Libertadores, é uma vitória gigante, e o Palmeiras tem a postura do Palmeiras que a gente gosta de ver. Palmeiras pra cima, jogando bola, e pra mim já era. Irmão. Não, pra mim já era, irmão. E outra coisa, fechou a janela e nenhum reforço de peso apareceu no Palmeiras, Nem ou no seja... Nem no Atlético.
e nem no Atlético, então significa que Abel Ferreira, ele deu a letra na coletiva também, falando que vai continuar insistindo, que ele prefere jogadores da base dentro do elenco do que um jogador insatisfeito. Será que foi pro Pedro isso? Pode ser. Não sei, eu não entendi essa... Eu acho que é uma filosofia de trabalho dele. Nem sei se teve endereço. De trabalhar com um elenco mais reduzido do que trabalhar com 30 Mas ele falou que ele prefere a base do que um insatisfeitos. jogador insatisfeito com a reserva e cobrando Ele quis dizer o seguinte, você entrada. contrata um grande nome e o cara, e muitas vezes você precisa mudar, porque ele aposta nos jovens e no banco, como é que você vai botar o cara no banco? Como é o caso do Pedro. Eu acho que ele citou o conceito. Não e esse grande nome também deveria aceitar que vai entrar praticamente todos os jogos, o que não é bem fácil para atletas que são muito destacados. Ontem o Palmeiras tirou o pé. Ontem o Palmeiras respeitou o Atlético. Porque se o Palmeiras se solta em campo, faria 2, faria 3... E o Atlético se acostumou a perder, se acostumou com a derrota. E isso é o que mais me incomoda, porque o que eu mais esperava do Filipão, ele acabou não fazendo, que era principalmente cuidar disso aqui, ó. O time está combalido, o time está realmente em fim de feira. E eu vou te dizer mais, hein? Eu não acredito que o Filipão se sustente no cargo até o jogo de volta. O quê? Para aí, mas como o Galo agiu rápido, sai Cudê, chega Felipão, fará o mesmo? Já tem algum nome aí engatilhado? Olha, se tem um nome engatilhado, eu não sei. Quem está no mercado aí, o Ceni está no mercado, o Mano está no mercado. Mas não adianta, Renata. Se não tem resultado, não tem permanência. Nem com o Filipão, que é um cara muito respeitado, de uma história maravilhosa no futebol. Denilson estava aqui dizendo, não tem que deixar lá, daqui a pouco 15, 16 jogos. Tá. Vocês não gostam. Agora quer desviar o foco, vocês ficam assim, a gente fala essa expressão aqui no programa, vocês ficam assim, O quê? Que expressão? Quem fica assim é o Sgar. Você não sabe qual é a expressão. Não! O Sgar fala, não! Eu mesmo, não! Então eu vou dizer qual é a expressão aqui. Vamos ver. Rapaz. Eu Avisei. avisei. Mas por que lamentou tanto a saída dele lá do CAP? A expressão é a seguinte, troca-troca. Eu avisei. Mano, Cudê, saiu o Graças a Deus, muito saiu o Cudê obrigado, do Atlético Galo, Mineiro. chegou no Muito Inter. obrigado, Galo. Mano, Eu sai do avisei. Inter e vai para o Galo. É o que pode acontecer. Famoso bolo. Isso não é troca-troca? Troca pra bolo louco, Quase hein? caiu um posto. Olha, pô. Quase É caiu um posto. troca-troca. Sai um técnico daqui, vai Meu pra lá Deus do e céu. vice-versa. Se tivesse uma... Esse programa tá Mas o Cudê entra ou sai? E enquanto eu tô falando, tô Capelanes também, tudo meio junto e misturado. Tá tirando sarro. Meu Deus do céu. Fale por você, irmão. Ô, gente, é sério, jogando o os Brasil não papos quer errados saber de de mim aí. trabalhos. O Brasil quer saber de resultados. Mas Não é, adianta. Renata. Não adianta. Isso E o vale pra todo Galo, pelo mundo? investimento, pela folha salarial, estádio novinho em folha saindo, tudo isso não dá pra Posso aceitar. fazer uma perguntinha E o pro jogo nosso- foi em Minas e tem a volta em São Uma Paulo. perguntinha pro nosso parceiro, Claro. nosso amiguinho. Amiguinho não tá na fase boa. Eu ouvi uma declaração ontem do Igor Gomes, depois do jogo, ele deu uma entrevista e tal, e uma das coisas que me chamaram a atenção foi ele falou no sentido, não necessariamente com essas palavras, ele falou assim, tem muita coisa acontecendo, mas tem coisa que eu não posso falar agora. Mais ou menos nesse sentido. Tá tudo bem lá, assim, tá pingando bonitinho pros caras, tá tudo em dia, como é que tá a situação? Olha, Me chamou a atenção essa declaração do até Igor onde eu Gomes. sei, os salários estão em dia. O que eu sei também foi informado, inclusive, para a diretoria, que se não tivesse transformado em SAF recentemente, o fluxo de caixa seria só até agosto. Então agora vão ter que já meio que adiantar uma composição de grana a partir desse mês agora. Os salários estão em dia, premiações eu acredito que sim, não sei. Agora, o Igor Gomes, então, ele precisa abrir o jogo e contar o que é. Porque se tem algo a mais do que um péssimo futebol apresentado, um time desorganizado e, claro, visivelmente desanimado em campo, eu, sinceramente, não sei. O Igor Gomes, então, precisa se explicar. Mas que essa declaração, eu não tinha Depois visto do jogo. essa parte Depois da do declaração, me chama a atenção. Depois você ouve. Agora, que o ambiente me parece que está legal, porque semana passada estavam lá distribuindo ovadas e farinha no Hulk, de aniversário, toma um ovinho aqui, uma farinha ali. Eu falei, gente, tudo bem comemorar, mas não, o time de publicar isso está errado.
Aí me parece que o clima tava bom. Tudo bem, mas Aniversário, publicar não. que tem a ver? Comemora, irmão. Comemora lá dentro. Comemora lá dentro. Tem que ter Mas não foi crise. isso que fez o time... O time perdendo e os caras comemorando Não foi aniversário. isso. Não foi isso que fez o time perder. Agora, 3 jogos em que o Atlético, por exemplo, estavam falando de evolução. Eu não vou comemorar evolução, porque para mim uma ode ao fracasso. Você comemorar a evolução de 3 jogos com 3 derrotas. Eu não vou cair nisso. Mas faço a meia-culpa. Achei que o Filipão fosse resolver. E tudo piorou após a saída dele. Eu não posso falar outra coisa, porque piorou mesmo. Ô, Rei, mas eu não entendo muito esse incômodo do Everton assim, né? Esse é o Galo que a gente conhece. Pô, o Galo, pra mim, atípico foi o Galo de 2021. Olha o Juventus. Não, O mas Galo que cara. enfrenta o São Paulo no final de semana aqui. Então, por isso que eu tô Vai feliz. Por poupar, isso que eu tô será, contra o feliz. São Paulo? Vai. Esse é o Galo que a gente conhece. E o Palmeiras, aliás... Lucas Moura está no bid. Nossa, aí, preparem. Aí você faz como? Atenção, torcida São Paulina, já que veio essa conversa, Lucas Moura desgraça, pouca está bobagem. inscrito no bid, ou seja, liberado. Nada que é ruim que não possa piorar, né? Tem condição. Não, mas me surpreende. O Rei, quem tem que comemorar muito essa vitória numa questão é o Palmeiras. Porque é um Palmeiras que voltou a ser Palmeiras. Assim que a gente pode Tá dizer. torcendo pro Palmeiras agora? Não, cara, o Ronaldo só fez a cirurgia no ombro e mexeu com a cabeça, que tá palmeirense esses dias, tá estranho. Não, mas o Palmeiras que, pô, há um tempinho atrás a gente falava que desempenhava, não entregava resultado. Agora não, agora é um Palmeiras que não vinha jogando bom futebol e não vinha tendo resultado. Contra São Paulo foi assim, foram uns 3 jogos, 3, 4 jogos assim. E ontem não, ontem foi o Palmeiras que me lembrou o Palmeiras campeão de Libertadores em 2020, o Palmeiras campeão de Libertadores em 2021, me lembrou pelo menos. Foi um Palmeiras assim que amassou o Galo, não deixou o Galo respirar, foi super bacana de ver, Veiga voltando a Você jogar torceu bola. mesmo, vibrou, né? Não, cara, eu Tá tô felizão. na minha. Hoje é meu Que tipo dia, de São entendeu? Eu tô Paulino na é minha. você, irmão? Tá torcendo pro Palmeiras agora? Jamais, eu só tô falando que o Galo voltou a ser Galo, irmão. É Voltou isso. a ser Galo. Onde Voltou você a tava ser nos Galo. últimos 10 anos, irmão? 10 anos? De Libertadores, Supercopa, Recopa. Onde é que você tava de 2 Copa do Copas do Brasil. Brasil? A cada 10 Você ganhou anos. quantas Copas A do cada Brasil nos últimos 10? Mas Ganhou Libertadores, irmão? Você ganhou quantos Ganhou o mundiais? Campeonato Não ganhou Brasileiro? nada, não ganhou Ganhou nada. o quê nos O últimos Galo 10 voltou a ser anos? Galo. Tudo fala de história, cara. O Galo que, pelo amor de Deus, né? Não, você tá falando a que cada o Galo 50 atingiu anos de tem um 21. brasileiro. Nos Mas últimos é. 10 anos você tava onde? Você não viu nada acontecendo, irmão? Uma Libertadores e um brasileiro. Nem Não tinha nascido, né? projetado, Não tinha nascido, né? O microfone Porque não tem Eu tava no condição. ensino médio. Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras conquistou uma vitória importante contra o Atlético Mineiro por 1-0 lá no Mineirão durante a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Fala, torcida palestrina, bem-vindos ao canal Jornal do Palmeiras, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal e deixa aquele like para fortalecer. Então, sem mais delongas, vamos para a notícia. Esse triunfo aumentou o retrospecto positivo do Verdão lá no estádio contra o oponente. O Alviverde está invicto a 9 jogos no total contra o Atlético Mineiro, sendo 4 deles lá no Mineirão, com 2 vitórias e 7 empates ao longo da história. Nas últimas 20 partidas entre as equipes, o Atlético Mineiro venceu apenas 3, enquanto o Palmeiras venceu 5 e os demais terminaram em empate. O resultado desta quarta-feira também marcou uma conquista importante para o Palmeiras, que se tornou o primeiro time brasileiro a vencer o Atlético Mineiro como visitante pela Libertadores. Essas foram as principais notícias do Palmeiras de hoje. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Então até o próximo vídeo e avante palestra!